Diz para a família, só falar. Ele está morto. Não precisa tentar enrolar a família. É só você dizer o que está acontecendo. Entendeu? Essa é a grande questão. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que também é uma falta de prática do próprio profissional em lidar com pacientes em morte cerebral. Né? O conhecimento Adolfo, você não estudou mais de 10 anos aí na sua carreira para ver um paciente, você perdeu o paciente. Pô. Eu não estudei mais de 10 anos, Raquel não estudou mais de 10 anos, pra gente perder o paciente. Pô. A nossa profissão, ela é, na sua essência, para cuidar da vida, para salvar a vida. Não para perder doente, perder paciente. Então, é difícil tanto para o leigo falar de morte, quanto para a gente também. Né? Nós somos de carne e osso, cara. Nós temos coração, nós temos família. Então, assim, não é que a capa do profissional, a máscara do profissional vai estar o tempo inteiro na nossa cara. Então é difícil pra gente também, entendeu? Os casos, eu particularmente sempre tive muito problema com crianças doentes. Né? Uhum. Tanto que eu fugi de pediatria minha vida inteira. Cara, eu fugi de pediatria até hoje. Não me fala, tem que fazer. Irmão, não consigo tratar de criança. E quando a gente é deslocado para poder fazer uma captação, uma criança de 5, 8 anos, cara, que é um momento que você sai arrebentado psicológico, porque você pensa que pode ser teu. Pô, cara, já cuidei de casos de criança de 1, 2 anos, cara. Cara, é sair dali, cara, e eu deixar, o teu lado humano fala, cara, é virar as costas e cair no choro, irmão. Porque meu filho pequeno e eu tendo que cuidar de um caso de, 2 anos de idade. Entendeu? Recentemente a gente teve uma captação de um menino do outro estado de 8 anos. Meu filho tem 7, cara. Entendeu? É punk. Então toda a carga de você comunicar essa terminalidade para uma família, entre aspas, com um doador aceitável, que seria um doador mais velho, um doador que já tem alguma comorbidade, um doador que tenha passado por um acidente, imagina você comunicar para uma família de uma criança, né, que tem todo o lastro de vida. Difícil. Cara, é difícil. Eu vou te falar uma parada, cara, que assim, você se surpreende com as famílias, sabia? Você, óbvio, tem aquelas famílias que são no momento do luto, né, que flutuam nas fases do luto na sua frente. Mas você tem aquelas famílias que têm uma sabedoria de lidar com aquilo, cara, que você olha assim e fala, como pode ter essa sabedoria? Você entende? Cara, uma criança de 2 anos, cara, não tem nada na vida, não construiu nada, ela tem 2 anos na Terra. Como pode? É surpreendente, cara. Surpreendente. Isso é interessante mesmo. A gente, como equipe de captação, a gente tem nenhum contato com a família. Mas acaba que algumas vezes, quando a gente está chegando no hospital para poder fazer a captação do órgão, a gente se depara com a família. Eu já me deparei na saída também, quando ele está saindo do hospital, levando o cooler com o órgão na mão. Na mão não quer dizer, dentro do cooler, né? No caso, resfriado. E a família aborda e pergunta, fala assim, isso é o fígado dele? É o rim dele? Pô, cara, é muito ruim a sensação de você falar que, olha, realmente, a gente está com os órgãos dele aqui e a gente está levando para uma pessoa. Só que, as poucas vezes que eu tive essa experiência, a família estava com um sentimento até de gratidão. Sim. Tipo assim, beleza, nós perdemos um familiar, mas tenho certeza que a morte dele vai ajudar outras pessoas. Então, é um sentimento que é difícil de construir. Acho que o ser humano ele tende a ser muito egoísta nesse momento, né? Até a recusa ainda é um pouco alta aqui no Brasil, né? Sim. A família. Então, realmente é um sentimento muito, muito difícil de construir. Eu falo assim, cara, a família, ela é o centro desse processo. Porque se não for a família dizendo sim, nada acontece. A minha profissão não acontece, os pacientes não vão para o CTI, você não vai captar. Você tá entendendo? E eu me considero um profissional privilegiado porque eu consigo flutuar nesses 2 mundos. E eu costumo dizer, isso aí, todo mundo que convive comigo já escutou falar, que a família do doador e a família do receptor sentem as mesmas coisas. Uhum. Então eu posso te dizer que a família ela é o centro nos 2 processos. Você entende? Entendi, perfeitamente. Então por quê? A família do doador, cara, ela tá doida para que aquele processo acabe. Ela não aguenta mais. Ela tá vivendo aquele luto da perda daquele ente querido já às vezes uns 3, 4 dias, cara. Que é um protocolo difícil, é o paciente que estabiliza, que ele tem que fazer vários outros exames, enfim. Ele é um processo. Então ela tá vivendo aquelas fases daquele luto já há um tempão. Quanto tempo isso vai durar?
Quando isso vai acabar? Eu quero enterrar, cara. Eu não aguento mais. Aí você vai para a família do receptor, é a mesma coisa, cara. O ente querido dela ali tá sem qualidade de vida nenhuma. Se é o cara do coração, o cara não consegue fazer nada. Às vezes ele tá internado dependente de inotrópico. Se for o cara do fígado, o cara tá desnutrido, emagrecido, com uma barriga daquele tamanho, que tem que toda hora pro hospital fazer paracentese, tirar 5, 6, 7, 12 litros daquela barriga. Sabe, que não consegue ter qualidade de vida nenhuma. Ou então, às vezes, o cara tá amarelo, desorientado, por bilirrubina lá em cima. Se for o cara do pulmão, tá preso a um concentrador em casa, uma bala de oxigênio, não consegue ter qualidade de vida de brincar com o filho, igual tem um paciente do pulmão, ele olhou pra minha cara, eu perguntei pra ele segunda-feira no consultório, qual é a sua maior tristeza hoje dentro da sua vida? Eu não consigo andar. O cara, Adolfo, da cadeira do meu consultório até a maca pra mim fazer o exame físico, o cara cansa, satura 86, cara. Você tá entendendo? O outro senhor, qual é a sua pior, qual é o seu maior déficit na sua qualidade de vida? Eu não consigo brincar com meu neto. Mano, um senhor de 58 anos não consegue brincar com o neto, cara. Então você vê que as famílias se unem nesse sentimento. Você tá entendendo? Uhum. As angústias são as mesmas, cara. O desejo de acabar aquilo o tempo inteiro é o mesmo. Entendeu? Quanto tempo isso vai durar? Quando eu vou receber a tal ligação? Então as angústias são as mesmas. São processos diferentes, momentos diferentes. As famílias são diferentes, mas os angústias e os sentimentos são os mesmos. Então a gente precisa entender que a família é o centro desse cuidado, né? É o centro desse cuidado. Hoje a gente tem no Rio de Janeiro o grande centro transplantador, que hoje acaba sendo um dos maiores do Brasil, que é o Adão Pereira Nunes, o hospital lá em Saracuruna, que pega um modelo que o Sul faz hoje, espetacular. Por isso que o Joel, Dr. Joel Andrade, lá da Central do Sul, cara, qual é o pensamento deles? Entrou no hospital um paciente com trauma neurológico, seja qual for, qual grau for, aquela família é abordada naquele momento pela equipe da CIDOT. Se aquele quadro for evoluído para uma morte cefálica, a família já está acolhida desde o início. Se não for, ela é acolhida do mesmo jeito e vai seguir a trajetória dela dentro do hospital. Mas se for morte cefálica, a CIDOT está ajudando a desatar todos os nós que acontecem dentro de uma internação. A CIDOT está auxiliando psicologicamente aquela família naquele momento. Então você tem um desfecho para a doação muito mais favorável. Por isso que hoje o Adão Pereira Nunes é líder nacional de doação, de notificação. Você entende? E o Sul, cara, faz esse trabalho há anos, espetacularmente. É simples isso. É simples. Tudo começa com uma lesão neurológica. Exatamente, né? cara. Tudo começa com a lesão neurológica. Entrou lesão neurológica, entrou na emergência, a família já é abordada. Abordada não é para falar de doação, não, tá? Abordada para cuidar do processo. Para saber se aquela família está sendo bem acolhida, se as informações para aquela família estão sendo bem dadas, estão sendo bem esclarecidas, estão sendo transparentes. Né? Porque, assim, paciente morte cefálica, qual é o objetivo? Muitas pessoas, quando eu falo isso, não concordam comigo, não. Porque uma vez a gente fez um curso com uma negociadora do BOP. E quando você entra numa negociação, você está ali para ganhar. Você entra para negociar. E de uma certa forma, e salvando as suas devidas proporções, quando você entra num jogo de morte cefálica, né, num processo de morte cefálica, você também entra pensando na doação. Porém, você tem caminhos a seguir para aquilo. Você precisa acolher bem a família, porque é um direito da família previsto em lei, que ela tem que ser transparente, o processo tem que ser transparente. Mas no final daquela caminhada, o que você espera é que a família fale sim. Né? Obviamente, isso é comum a qualquer um do processo de doação. Não é porque a família falou não que você vai destratar. De maneira alguma isso vai acontecer. Eles têm esse direito. Sim. É o direito deles. E você é um agente da lei. Você ali, como entrevistador, é um agente da lei. Porque você está ali assegurando um direito previsto em lei para a família. De ser ou não doador. Mas quando você vai entrevistar, você tem a vontade de que a família fale sim. E o não, ele é extremamente frustrante. Exatamente.
Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, são processos interessantes que se complementam e que têm sentimentos iguais em momentos diferentes.